Olá, meninos e meninas, aqui é o professor Adriano Moraes, do curso Técnico Petróleo e Gás da UFPR de novo. Estamos aqui numa lista de exercícios do capítulo 8 do livro da Beatriz Alvarenga, livro de Física, que trata de trabalho, potência e energia mecânica. Esse aqui é o problema e teste número 6. Se você tem dúvida, nós já resolvemos alguns. Se eu não me engano, o problema e teste 1, 2 e o 5. Olhe na nossa playlist aí, né? Uma força resultante F atua sobre uma partícula em movimento retilíneo, na direção e no sentido de sua velocidade. O módulo de F varia com a posição D da partícula de acordo com o gráfico da figura desse problema. Então ele forneceu um gráfico para a gente. Esse gráfico é dado força em função da posição, ok? Qual o trabalho é realizado por F? Daí ele começa a perguntar, qual o trabalho é realizado por F quando a partícula se desloca de D igual a 0 até D igual a 3 metros? Então, analisando o gráfico, o que nós vemos? Inicialmente, quando ela passa por 0, a força aplicada é 5, daí ela vai andando até chegar na posição 1, mantendo a força aplicada 5. Notem que aqui é a força, não é velocidade, não é a posição, não é a aceleração, é a força. A força aqui é constante, tá? Tudo bem, força, se a força é constante, a aceleração também é. A força aqui é constante. Aqui a força passa a variar, ó. Ela tem uma inclinação, ela é variável. Como nós, e aqui no terceiro trecho também, ela é variável. Como nós só sabemos calcular trabalho igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, e aqui ele diz que o ângulo da força e o deslocamento são os mesmos, são no mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, então o ângulo θ igual a 0 graus, então o cosseno de θ igual a 1. Com isso, trabalho igual a força vezes o deslocamento. O que significa isso aqui? Essa minha continha só vale para forças constantes. Para que eu saiba trabalhar com forças variáveis, fazer a conta com forças variáveis, eu preciso utilizar de dois recursos. Um de cálculo, que é trabalhar com integral, que nós não sabemos ainda, vocês possivelmente saibam lá no finalzinho com o professor de matemática, lá em matemática 6, se eu não me engano, vocês vão aprender um pouquinho de cálculo, ou para quem não é do curso, vai aprender isso aí numa graduação, se for fazer um curso de ciências exatas e tal, então vai aprender um pouquinho de integral. Não é o caso aqui, nós vamos para o segundo recurso, que é o segundo mais simples, né? Que é nós analisarmos a área do gráfico. No livro já está dizendo isso lá para vocês, que o trabalho de letra A, o trabalho de uma força, ela é igual, é numericamente igual à área do gráfico. Sob o gráfico, dessa figura aqui sob o gráfico. Então aqui nós temos três regiões, 1, 2 e 3 regiões. Como que eu calculo a área dessas três regiões? Então, o trabalho total aplicado sobre esse cara vai ser o trabalho da área 1, mais o trabalho da área 2, mais o trabalho da área 3, da região 3. Como que eu faço? Essa região aqui é um retângulo. Então, eu vou fazer base vezes altura. A base é 1, a altura é 5. Então, aqui vai ficar 1 vezes 5. Já está tudo no sistema internacional, estava esquecendo de ver isso. Mais, trabalho da área 2. Aqui eu vou ter o quê? Eu tenho um triângulo e um retângulo. Então, esse cara aqui vai ser dividido esse mais esse. Então, essa parte aqui é base. Essa base mede 1 também, de 1 para 2, mede 1, 5. 1 vezes 5 mais esse triângulo que eu tenho aqui. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura divididos por 2. Base é 1 vezes a altura dele, ó, 15 menos 5. A altura dele vale só daqui até aqui. Então, a altura dele é 10 divididos por 2. Mais o terceiro, a área 3 aqui, que também é um triângulo, base vezes altura. Quanto mede esse triângulo aqui, ó? De 2 até 3. Mede 1,
A altura é desde o chão de 0 até 15. Então vai ser, vou colocar aqui, mais 1 vezes 15 divididos por 2. Fazendo essa conta, o trabalho a gente vai ter 1 vezes 5, 5, mais 1 vezes 5, 5, mais 1 vezes 10, 10 divididos por 2, 5, mais 1 vezes 15, 15 divididos por 2, 7,5. Então, eu tenho aqui um trabalho igual a 15 mais 7,5, 22,5 joules. Então, o que ele perguntou qual é o trabalho realizado para o deslocamento de 0 até 3, 7,5 joules, tá? Na letra B, ele pergunta, sabendo-se que a partícula possuiu uma energia cinética de 7,5 joules quando ao passar por D igual a 0. Qual será a sua energia cinética ao atingir a posição D igual a 3 metros? Então, aqui, o que eu tenho, gente? Para ilustrar isso, eu tenho lá a minha pista, aqui eu tenho a posição 0 e aqui eu tenho a posição 3 metros. O carrinho estava vindo já lá de algum lugar, sei lá da onde. Eu sei que quando eu comecei a contar aqui, essa partícula, essa partícula tinha uma energia cinética igual a 7,5 joules, 7,5 joules. E aí foi aplicada uma força sobre ela e ela foi realizado um trabalho sobre ela. E ela chegou aqui com uma energia cinética diferente. Qual que é essa energia cinética aqui final dela? Nós sabemos o quê? Que o trabalho realizado sobre um corpo é a variação da energia cinética. Que é o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, nós vamos isolar, nós queremos a energia cinética final, energia cinética final vai ser igual ao trabalho mais a energia cinética inicial. Então, significa o quê, gente? Ele tinha uma energia cinética e ao realizar trabalho sobre ele, eu estou fornecendo energia cinética sobre ele. Então, o trabalho que nós já temos lá, 22,5, foi fornecido mais, e ele já tinha no início, 7,5 joules. Então, a energia cinética final dele vai me dar 30 joules. E aqui é importante a gente considerar o seguinte, a gente ponderar, analisar o seguinte, o que significa que ele ganhou energia cinética? Se esse corpo não teve variação de massa, se é o mesmo corpo com a massa sendo preservada, significa que ele vai aumentar a sua velocidade, ok? Na letra C, ele pergunta lá para mim, é possível determinar a velocidade da partícula ao passar por D igual a 3 metros? Explique. Bom, ele não está pedindo calcule a velocidade da partícula, mas vamos ver lá se dá para calcular e se for possível a gente vai calcular. A energia cinética, a relação entre a energia cinética e massa é meio de mv ao quadrado. Eu tenho a energia cinética aqui, vou até mudar de cor. Para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu tenho energia cinética, eu quero a massa, mas o que está me faltando? Eu quero a velocidade, mas o que está me faltando? A massa. Então, se eu não tenho a massa do corpo, eu não consigo calcular essa velocidade. Se eu tivesse a massa, eu calcularia aqui qual é a sua velocidade, tanto no início quanto no final. Ok? Então, até o próximo exercício. Daqui a pouco eu